Certo. Nesse vídeo, eu queria que a gente voltasse, então, a trabalhar as questões de notação científica, tá? E agora a gente vai dar um enfoque um pouco maior em aplicação física, porque, afinal, é onde a gente mais usa, né? Então, aqui eu deixei algumas das constantes que a gente vai usar. Eu não vou fazer conta com unidade, ok? Eu não vou fazer conta com unidade. Desconsidere, então, a unidade. A unidade seria apropriado mais para um professor de física, né? Mas ainda que aplique-se as mesmas propriedades de potência que a gente estava vendo até então, a gente aplica nas unidades também, tá? A gente aplica nas unidades também, é exatamente da mesma maneira que a gente aplica, beleza? Mas eu não vou ficar perdendo muito tempo falando de unidade, porque não envolve muito conhecimento de notação científica na questão das unidades, tá? Então eu quero trabalhar as questões das notações científicas. E esse que é o meu foco. Enfim, então aqui eu deixei aqui listadas algumas das constantes que a gente vai usar. E é isso, bora lá. Então a primeira que a gente vai calcular vai ser o H cortado. Então a gente tem o H aqui, que é a constante de Planck, e a gente vai calcular H cortado, tá? H cortado é a chamada constante normalizada de Planck, tá bom? E essa aqui que é a fórmula para calcular essa constante, tá? Então essa é a primeira constante que a gente vai calcular. Eu vou aplicar então as fórmulas, eu vou pegar então o valor da constante, vou pegar então essa fórmula e vou aplicar, tá? Vou fazer os cálculos e vou aplicar então para que as propriedades de potência para que a gente chegue no resultado, tá bom? Então vamos lá. Certo, agora aqui eu quero trabalhar então o cálculo da velocidade da luz, tá? Essa é a equação aí, a fórmula que a gente usa para determinar a velocidade de uma onda eletromagnética, de uma propagação eletromagnética. E, logo, né, é a velocidade da luz. Então aqui a gente tem algumas coisinhas um pouquinho mais complicadas, mas nada tão complicado assim. Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz a conta, como é que aplica as propriedades, tá? Mas é tudo mesma coisa que a gente fez até agora. Nada diferente, tá bom? Vou fazer aqui então, aplicar as propriedades de potência e vamos ver qual que é o resultado.
Certo, agora aqui a gente vai fazer a conta para a chamada energia de repouso, energia relativística de repouso de um corpo, né? Que calcula a quantidade de energia reservada ali, a quantidade de energia ali que uma certa massa pode ser transformada. É aqueles negócio de física nuclear, tá? Essas coisas assim, tá? Essa aqui é a energia relativística de repouso. O mais correto seria falar aqui, chamar de E0, tá? Seria o mais correto. Porque afinal essa é a energia desconsiderando qualquer tipo de deslocamento, tá? Mas enfim, a gente vai considerar então aqui, para esse caso, a massa média de uma pessoa, que é de aproximadamente 75 quilos. Massa média de um homem ou uma mulher, tanto faz. Eu não sei, eu vi lá que era 75 quilos. Então aqui a gente vai calcular para este caso. Tá? Então, se você tem 75 quilos aproximadamente, você pesa 75 quilos, você pesa não, né? Se a sua massa é de 75 quilogramas, quanto de energia, se você fosse totalmente convertido, você teria disponível para ser totalmente convertido, tá? Em energia. Se todas as suas partículas fossem transformadas totalmente em energia, quanto de energia seria isso, tá? Então vamos lá. Aqui agora eu vou querer calcular as seguintes grandezas quânticas de Planck, né? A gente fala do comprimento de Planck, a gente fala do tempo de Planck, a gente fala da massa de Planck e a temperatura de Planck, tá bom? E a gente vai analisar. Como Planck, as coisas voltadas a Planck são coisas voltadas as menores, a limites do universo, né? A gente fala que a energia, aquela fórmula da energia que usa o H, a constante de Planck, ela dá pra gente ali a energia, a menor energia possível, né, que existe no nosso universo. Ele exatamente é sobre isso a tese dele, de que a gente tem que a energia se dá em pacotes pequenos de energia. A energia ela não é algo contínuo, né? Ela se dá ela dá em números específicos, números inteiros desses pacotes de energia. E a gente tem o comprimento de Planck, que seria basicamente a mesma ideia, de que na verdade não existem comprimentos contínuos, mas existem, na verdade, pequenos pacotes desses comprimentos de um certo comprimento aí. Esse comprimento contínuo, na verdade, seria eu teria um pequeno comprimentinho aqui, assim, né? E esse pequeno comprimentinho seria o que eu usaria para formar para gerar todo esse comprimento aqui. Tá? Essa é a ideia. E a gente teria que esse comprimento aqui é esse tal comprimento de Planck. Esse tal comprimento de Planck seria esse comprimento aqui. Tá bom? Mais ou menos essa é a ideia. A ideia do tempo é a mesma história. É praticamente isso aqui colado ali.
É a mesma história, só que aqui a gente tem distâncias. E aqui a gente tem tempos, intervalo de tempo. Tá? E a temperatura de Planck, a gente tem o zero absoluto, tá? A gente tem o zero absoluto, que é o frio, né? A gente tem o 0 Kelvin. 0 Kelvin. Tem o zero absoluto, ok. Tem o zero absoluto. 0 kelvins, tá? É aquela temperatura impossível de atingir. Aí a gente tem, então, temperaturas intermediárias, né? 100. Eu tô só explicando mais ou menos o que é cada coisa aqui, pra você não... Né, 200, porque a gente às vezes vai ter uns valores ali que você vai falar, tipo, nossa, pra que isso aqui? Aí realmente, tô só dando uma explicadinha, 300 Kelvin, né? Aí beleza, aí a gente vai subindo. Qual é o máximo que dá pra chegar? Qual a temperatura máxima? Qual que é a temperatura máxima? 1000 kelvins? Não. 1 milhão de kelvins? Não. Isso aqui vai até uma temperatura máxima, né? Vai subindo até uma temperatura máxima. Ali é a mínima do nosso universo, temperatura mínima. E ali em cima a gente tem uma temperatura máxima. Mas existe mesmo uma temperatura máxima? Existe uma temperatura máxima. E dá para entender isso de várias maneiras, tá? Tem como você entender como a hora que o comprimento de onda da radiação ele alcança o comprimento de Planck, né? Tem como você entender dessa forma. Como você entender a frequência disso daí, o período, né? O período dessa coisa também dá a mesma ideia. O período do comprimento de onda atinge o tempo de Planck. São os mesmos conceitos, tá? Só dando uma introduzida aqui do que a gente vai calcular. Essa temperatura máxima é a temperatura de Planck. É esse TP aqui, tá? TP. Tá bom? Beleza? É essa temperatura aqui que a gente vai calcular. O mínimo é o 0 Kelvin. Tá? E o máximo é a temperatura de Planck que a gente vai calcular aqui. Beleza? Tô só então introduzindo mais ou menos os conceitos que eu vou introduzir aqui, que eu vou aplicar aqui, tá bom? Mas agora a gente vai seguir então pro cálculo mesmo, tá? Então bora.
Agora aqui eu queria fazer um breve comentário sobre um procedimento que eu fiz durante a resolução das resoluções anteriores, sobre arrumar quando não é notação científica. Você pode ver que aqui é o caso que a gente não tem uma notação científica, a gente tem uma notação, né, errada, quer dizer, tá certa, mas ela não é científica, né? Ou seja, essa notação não é científica. Aqui a notação não é científica. E por que a gente vê isso? Porque na notação científica a gente precisa que o número na frente aqui da vírgula seja diferente de zero. Precisa ter um número na frente da vírgula. Precisa ter um número, tá? Ó, precisa ter um número na frente da vírgula. Dos algarismos que eu estou usando. Lembrando, os algarismos são importantes. Quantos algarismos eu estou considerando na notação científica? São 3, 4, 5? Então, aqui tem 4 algarismos que eu estou. Até pintei eles aqui para você ver. 5, 6, 4, 2. Esses algarismos aqui, nessa ordem, eles me representam um número. Tá? Então, qual que é o negócio? O negócio é, eu vou ter que ter um só, o primeiro deles, no caso 5, na frente da vírgula. Estou só frisando esse negócio. Tem que ter o primeiro deles ali na frente da vírgula. Os outros vão todos atrás. Tem que estar assim, tá? Tem que estar desse jeito. No caso aqui são só 4, então só 3 atrás da vírgula. Tá? É só indicando isso aqui. Aqui tem 4 atrás da vírgula. 4 dos algarismos estão atrás da vírgula e nenhum desses algarismos que eu estou usando estão na frente da vírgula. Então, para ficar na notação científica, precisa que seja um só. Não é nem um pelo menos, é um só na frente da vírgula. É só um desses algarismos na frente da vírgula. Tá? Deixando bem claro. Beleza? Então, esse número não está na notação científica. Então, como é que eu faço? Aí, o procedimento que eu fiz durante as resoluções. Como eu faço para pôr ele na notação científica? Eu preciso fazer com que a vírgula ande até aqui. Certo? Então, quantas casas ela vai ter que andar e para que lado ela vai ter que andar? Ela vai ter que andar uma casa para a direita. Ok. Tá, então eu tenho que fazer a vírgula andar uma para a direita. Eu tô pensando agora nesse número aqui, 0,5, não. Eu quero que ele vire 5, não. O que eu tenho que fazer? Multiplicar por 10, ok? Então, como que eu vou fazer isso rapidamente? Eu vou fazer um procedimento. Eu tinha comentado nos últimos vídeos que a gente faz o quê? Que a gente pega, então, se a gente vai multiplicar por 10, a gente tem que multiplicar e dividir por 10, independente do que seja. Tem que multiplicar e dividir, para não perder a igualdade, né? Então, aí eu tenho que multiplicar e dividir, certo? Então eu não vou pensar desse jeito. Eu sei que eu tenho que multiplicar e dividir. Então, como é que eu vou pensar? Eu vou pensar assim. Eu quero multiplicar esse aqui por 10. Quero multiplicar esse aqui por 10 para poder tornar ele, para poder fazer ele ficar na notação científica. Então, eu tenho que dividir por 10 o outro. Tá? Beleza? Aí eu aplico, então, a multiplicação ali e ele fica, então, igual. Tá? Deixa eu trazer isso pra cá de novo. Aplica a multiplicação ali e ele fica, então, a vírgula anda pra cá. Aí eu fico com esse número aqui, não fico mais com aquilo ali. Aí beleza, aqui tá certo. Aí aqui o que eu tenho que fazer? Considera aqui elevado a 1 e some com esse negócio aqui, levando 1 ali pra cima e subtraindo 1. Ok? Aí fica, então, corretamente, depois que eu já apliquei esse vezes 10 aqui também, aí fica, então, corretamente o número que eu tenho aqui. Aqui sim está em notação científica. Agora sim o número está aqui, ó. Aqui a notação, então, agora é científica. A notação é científica. Essa notação está em notação científica, ok? Beleza? É uma forma rápida de fazer. Quer multiplicar por 10? Então multiplica aqui e divide 10 na potência. Tá? Vou fazer um outro exemplo aqui. Por exemplo, aqui eu tenho 64,37. Então, quais são os algarismos? 6, 4, 3, 7. Ok. Eu quero a vírgula aqui. Lembrando, então.
Esses são os algarismos que eu tenho. Eu quero a vírgula na frente, aqui, atrás do primeiro número. Eu não quero ela aqui no meio ou em qualquer outro lugar. É aqui que tem que ficar a vírgula. Certo? Então, para chegar nesse formato, eu preciso que a vírgula esteja aqui. Então, ele tem que andar uma casa para a esquerda. Certo? Então, eu vou pegar... Agora, pensando nesse número aqui, eu vou pegar esse número e eu vou fazer que operação para ficar 6, 4, 3, 7, então. Que operação que eu vou fazer? Eu vou dividir por 10, certo? Então, beleza. Então, se eu vou dividir por 10, eu vou pegar aquela ideia lá do vezes 10 sobre 10. Eu vou aplicar ali. Eu vou aplicar ali e falo assim, não sei o que, eu vou aplicar o vezes 10 sobre 10, tal, tal. Então, não precisa sempre colocar ele desse lado aqui. Já põe direto. Já põe direto ele. Então, em vez de fazer assim, põe direto ele ali. Eu quero dividir esse número aqui por 10. E então eu vou ter que multiplicar esse aqui por 10. Tá? Beleza? Aplica esse dividido por 10 e a vírgula, então, vai para lá. E não fica mais aqui. Aplica esse multiplicado por 10. Aplica o multiplicado por 10 ali, assim, ó, por exemplo. Aplica ele. Aí ele some colocando mais um ali no expoente. Somando um no expoente. E aí sim eu fico com o número, esse número aqui. E aí sim o resultado fica esse aqui. Tá? Aí fica certo. Aí aqui a notação é científica. Beleza? Aqui tá certo. Notação científica. Aqui não tá notação científica. O número está correto, não tem problema. Mas aqui não está escrito em notação científica. Tá? Quando se pede notação científica, é assim que tem que ficar. Beleza? Mais alguns exemplos aqui. Vamos ver esse. Esse aqui é o mesmo número de cima, só que agora a vírgula tá 2 casas para frente. Então, eu quero que a vírgula esteja aqui, para poder dar o meu número. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que andar 2 para a direita. Então, o que eu faço para fazer esse procedimento? Eu multiplico, né? Eu vou ter que aumentar esse número aqui. Então, eu vou multiplicar por 10. De 0,05 vai para 5, nananã. Então, eu tenho que multiplicar por 10, depois multiplicar por 10 de novo. Então, vai ficar vezes 100 no final das contas. Então, daí, o que eu faço? Eu já pego o 100 sobre 100 aqui, que está aqui embaixo. Já considero 100 sobre 100. E eu já pego o vezes 100. Já pego o vezes 100 e trago para cá. Já pego o dividido por 100 e trago para lá. Certo? Vezes 100, vou aplicar. Ele fica, então... Aí sim, ó, paga isso daqui e a vírgula anda para cá. E agora eu tenho o número que eu quero em notação científica. Agora eu preciso aplicar esse dividido por 100 aqui. Vou dividir por 100, então vou dividir por 10 ao quadrado. Então, quanto que eu subtraio, né? Vou estar subtraindo. Quanto que eu vou subtrair? Aplica ele, subtraindo 2. Certo? É as noções de potência que a gente viu esse tempo todo. Tá bom? Propriedade de potência aqui. Ok? Aí sim eu obtenho, então, o número que eu tinha conseguido anteriormente. Esse número aqui. Em notação científica. Aí eu obtenho, então, menos 24 menos 2 vai dar menos 26 também. Tá? Aí eu obtenho esse número. Outro caso, aqui agora a gente tem 6, 4, 3, 7, só que 643,7. Eu quero andar duas para a esquerda. Então, o que eu quero fazer? 643,7 eu quero transformar em 6,437. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que dividir, né? Vou diminuir o número, então vou dividir por e é 2 casas, então eu vou dividir por 100, certo? Então, eu já vou fazer aqui direto, aqui, ó. Vou dividir aqui por 100, tá? Dividir por 100, então eu vou multiplicar aqui por 100. Aqui eu divido por 100, aplica a divisão, a vírgula sai dali e anda para lá. Aqui eu aplico essa multiplicação somando 2 ali no expoente, mais 2. Aí sim eu vou ter o número ali anteriormente obtido. Tá? Tô sempre tendo o mesmo número, só que sempre em alguma diferença. Menos 28 mais 2 vai dar menos 26, né? Então, aí sim eu obtenho. E os dois últimos casos aqui. Então aqui eu tenho, vou até tirar esse 1000 sobre 1000 aqui, que
que eu vou fazer na mão. Aqui eu tenho 0,005, os mesmos algarismos de anteriormente. Então, o que eu quero fazer? Eu quero trazer a vírgula para cá, para ficar em notação científica. Aí eu tenho uma, duas, três casas. Beleza, então 3 casas é por 1000, então. Mas vou multiplicar ou dividir? Então, tô de 0,00 para 5, alguma coisa. Então, eu tenho que aumentar o número. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar. Por quantos? Eu andei 3 casas. 1000. Então, aqui eu divido por 1000. Tá? Aplica a multiplicação por 1000. Finalmente, então, a vírgula anda para onde eu quero que ela fique. E aqui apaga aí que você não precisa. E aqui eu vou aplicar a divisão por 1000. Então, subtraindo 3 no expoente. Tá? Subtraindo 3 no expoente. Então, aplica a divisão por 1000, subtraindo 3 no expoente, que é 10 elevado a 3, né? 1000. Aí fica dividido por 10 elevado a 3, aplica a propriedade da potência e fica esse menos 3 ali em cima. Tá? E aí sim eu obtenho, então, esse resultado aqui. E aí eu obtenho esse resultado aqui que eu queria. E aqui o último exemplo, que eu tenho 6.437. E eu quero escrever em notação científica. Aonde está a vírgula aqui? Uai, a vírgula está aqui, né? Daí é 0, 0, 0, 0, 0, né? Nunca se esqueça da construção dos números. Então aqui eu tenho 6.437, a vírgula está aqui, eu quero ela aqui. Então o que eu tenho que fazer? Ela tem que andar 1, 2, 3 casas para a esquerda. Eu vou fazer 6.437 virar 6, nananã. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse número por 1000. Divide por 1000, multiplica aqui por 1000. Para igualar as coisas. Tá? Então, aplica então aqui a divisão por 1000 e a vírgula então anda para lá. E agora tá certo. Agora eu quero arrumar aqui. Então, vezes 1000, então eu tenho que multiplicar por 1000, tô multiplicando por 1000 ali, ó, tô multiplicando por 1000 esse número aqui. Então, o que eu faço? Eu tô multiplicando por 10 ao cubo. 10 ao cubo. Então, esse 10 ao cubo aqui, ui, lasqueira. Esse 10 ao cubo aqui, ele vira simplesmente, então, eu pago isso aqui, eu coloco 3 ali, somando com o 29. Então, fica 29 mais 3, menos 29 mais 3. Então, menos 29 mais 3 dá menos 26. E aí sim eu tenho, então, o número que eu tinha trabalhado anteriormente, tá? Então, só um breve comentário aqui pra gente entender esse procedimento que eu fiz e eu não expliquei, né? Então, só deixando isso claro. Então, vamos aqui, então, para o último exemplo. Aqui agora a gente vai calcular a chamada temperatura da radiação de Hawking, tá? Isso aqui é a fórmula do Stephen Hawking. Isso aqui calcula a temperatura relativa ao espectro de irradiação de um buraco negro de massa M. Tá? Aqui temos a massa do buraco negro aqui. Então essa temperatura do espectro de irradiação que o buraco negro irradia, a temperatura do buraco negro mesmo, a temperatura do buraco negro. A gente está calculando isso. Ela é uma função da massa desse buraco negro. Tá? A massa do buraco negro, então. Então a gente usa essa fórmula aqui, que usa exatamente as mesmas constantes que a gente já calculou anteriormente. A única coisa que vai colocar é uma nova um novo número que vai ser a massa, né? Aí eu peguei a massa do buraco negro Sagitários A, estrela. A massa desse buraco negro, ela está escrita assim, 4,297 vezes 10 elevado a sexta M. E essa bolinha aqui, esse circulinho aqui, ó. Circulinho. O que significa esse M com um circulinho ali? Essa aqui é a massa solar, é a massa do Sol. Massa do Sol, tá? É assim que se representa essa massa na astronomia, tá? A massa solar. Beleza? Aí aqui embaixo eu coloquei massa solar
A massa do Sol é igual a 1,989 vezes 10 a 30 quilogramas. Quilogramas, beleza? Então, eu tenho aqui a massa do Sol, eu tenho a massa do buraco negro em termos da massa do Sol. E o que eu faço agora? Eu vou colocar aqui eu quero colocar, essa massa eu quero colocar em quilogramas, tá? Em quilogramas, ela precisa estar em quilogramas, para poder bater tudo aqui, dar tudo certo, senão não vai bater. Senão não vai dar tudo certo não, senão a temperatura que você vai obter não vai ser em kelvins, tá? A temperatura que eu vou, para poder obter uma temperatura em kelvins, eu preciso aplicar, então, a massa do buraco negro em quilogramas, tá? Não em massas solares. Então, eu preciso primeiro encontrar a massa do buraco negro aqui em quilogramas, né? Daí eu coloco ela ali. Aí eu aplico ela ali. Mas eu não tenho ela em quilogramas, eu tenho ela em termos de massa solar. E aqui vem aquela questão que eu falei, que unidade a gente está multiplicando. Aqui tem uma multiplicação acontecendo também, aqui é uma multiplicação, tá? E por que é tão importante a gente entender isso, a gente saber isso? Porque daí a gente sabe fazer essa conta facinho, tá? A gente sabe fazer essa conta fácil. É só fazer esse número, e ali onde tem M bolinha, a gente põe esse número aqui. E põe ali, tá? Aí o resultado a gente obtém em quilogramas, ok? Então eu vou fazer isso, eu vou aplicar então essa massa em quilogramas, ali no lugar de M, multiplicando. Vou multiplicar esse número aqui para obter, então, a massa do buraco negro em quilogramas. Aí depois, essa massa, eu vou ter ela separado já, né? Aí eu vou calcular esses termos aqui, tá? Tô falando na ordem que eu vou fazer. Aí eu vou calcular esses termos aqui, esse negoção aqui, multiplicando, então, o termo que eu vou obter aqui depois, tá? Aí eu vou obter isso aqui, vou obter isso daqui, aí eu multiplico as duas coisas e obtenho então a temperatura do buraco negro, beleza? Então vamos lá.